E hoje vamos falar de um filme que eu considero daquele tipo de filme interessante. Sabe, quando tu termina de assistir, tu pensa assim, isso foi interessante. Estou intrigado e sinto que assisti uma coisa boa. Eu estou falando de O Cisne Negro, de 2010. Então a gente vai ver curiosidades e as lições de uma forma direito, porque na época eu não entendi muito bem as lições do filme, eu só fiquei intrigado, e eu acho que, pelo menos de uma forma subjetiva, você pega a principal lição sim. E no final eu vou falar, como de praxe, a minha opinião, o que foi que eu achei deste filme. Começando pela sinopse do filme, Nina, interpretada por Natalie Portman, é uma bailarina dedicada e obsessiva que luta para conquistar o papel principal em O Lago do Cisne. À medida que ela se envolve profundamente no papel, começa a sofrer de uma intensa pressão psicológica que a leva a questionar sua própria sanidade. Temas principais: dualidade e identidade. O filme explora o contraste entre o cisne branco, pureza, inocência, e o cisne negro, sensualidade e instinto. Nina precisa incorporar ambos os lados para ser perfeita, mas essa dualidade gera uma crise interna profunda. Basicamente esse filme aqui é um filme do Coringa, só que de saia. De saia de balé, para ser preciso. Com a temática do balé, é claro. Perfeccionismo e autodestruição. A busca obsessiva pela perfeição em uma arte tão exigente mostra o custo psicológico e físico para a protagonista. O filme mostra como a pressão externa e interna podem levar à ruptura da sanidade. Psicose e paranoia. A narrativa mergulha no psicológico de Nina, que começa a ter alucinações e perder a linha entre a realidade e fantasia. Isso intensifica a tensão e o clima de suspense. Aspectos técnicos. A atuação: Natalie Portman entrega uma performance intensa e visceral que lhe rendeu o Oscar de melhor atriz. Sua transformação física e emocional é impressionante. Direção: Darren Aronofsky usa a câmera em movimentos próximos e angulares para criar claustrofobia e tensão, além de um ritmo que vai se tornando cada vez mais sufocante. Trilha sonora e edição. A música clássica de Tchaikovsky é usada para intensificar a atmosfera dramática e trágica, e a edição contribui para o clima psicológico instável do filme. E agora vamos às curiosidades. Natalie Portman treinou balé por 6 meses intensivos para interpretar Nina. Ela treinava até 8 horas por dia para conseguir movimentos realistas e expressivos. Caramba, treinar 8 horas por dia, isso sim é dedicação. A atriz Mila Kunis, que faz a Lila, o Cisne Negro, também treinou balé, mas menos tempo que Portman. Ambas fizeram aulas juntas para criar química e harmonia nas cenas. O diretor Darren Aronofsky queria que a atuação fosse a mais real possível, por isso usou técnicas para deixar Portman tensa, como demora nas gravações e manter o clima pesado nos sets. Que filho da mãe, mas o pior que faz sentido. A cena de automutilação de Nina foi feita com um efeito prático e visual, misturando maquiagem e efeitos digitais para causar impacto sem realmente machucar a atriz. O título Cisne Negro faz referência à parte mais sombria e instintiva do personagem de Nina, que luta para aceitar seu lado mais selvagem e sensual. A trilha sonora do filme é baseada na peça O Lago de Cisne de Tchaikovsky. Minha nossa, a gente engasga tentando pronunciar esse nome. Mas que o nome é forte é. O que eu tava falando? Sim, da trilha sonora. A trilha sonora também é a base para a história do filme. Natalie Portman perdeu 6 quilos durante as filmagens para mostrar a fragilidade da personagem. Grandes coisas. Eu já perdi 8 quilos em um mês. Não, brincadeiras à parte, 6 quilos é muita coisa a perder, tá? E realmente, eu já perdi 8 quilos em um mês. O filme quase não foi feito devido a dúvidas sobre o orçamento e a ousadia da história, mas Aronofsky conseguiu convencer os produtores pela força do roteiro e da protagonista. Cisne Negro foi indicado a 5 Oscars e venceu 1, de melhor atriz para Natalie Portman. A outra curiosidade é que a performance de Portman é considerada uma das mais intensas da sua carreira e ela passou por uma transformação física e emocional para viver a personagem Nina.
E agora sim, vamos à parte das lições do filme, que é aqui que vamos processar toda a mensagem passada pelo filme. Primeira lição: o preço da perfeição. A busca obsessiva pela perfeição pode ser destrutiva. Nina mostra que se dedicar demais sem equilíbrio pode levar ao desgaste físico e mental, até mesmo ao colapso. É importante saber quando parar e cuidar de si mesmo. E isso é verdade, eu também já me dediquei em algumas situações assim, querendo ser perfeccionista e até conseguir a aprovação em primeiro lugar. Mas pensa no desgaste mental e físico que eu fiquei no final, sabe? Traumatizei mesmo. A outra lição é aceitar todos os lados de si mesmo. O filme fala sobre a dualidade humana, luz e sombra, inocência e instinto, controle e liberdade. Aprender a entregar essas partes é fundamental para o crescimento pessoal e a autenticidade. Os perigos da pressão externa e interna. Pressões sociais, familiares e internas podem levar a uma sobrecarga emocional. Saber reconhecer e lidar com essa pressão é essencial para a saúde mental. A arte pode ser um espelho da alma. Para artistas, o trabalho muitas vezes reflete conflitos pessoais profundos. É um lembrete de que a criação artística envolve vulnerabilidade e pode ser um caminho de autoconhecimento. A importância do equilíbrio mental. Nina perde a linha entre realidade e fantasia, mostrando como a saúde mental é frágil e deve ser cuidada com atenção. Buscar ajuda e manter o equilíbrio emocional são fundamentais. Ah, nem me fale, tem coisas que eu já fiquei com receio de perseguir porque eu não tenho capacidade mental para lidar com todas as dificuldades que vão aparecer no caminho, que muitas vezes, dependendo do desafio, são maiores do que você imagina. Cisne Negro, de 2010, custou 13 milhões de dólares e teve 320 milhões de dólares de retorno na escala mundial. Isso significa que o filme foi um sucesso comercial, arrecadando mais de 25 vezes o valor investido na produção, além de ter sido muito elogiado pela crítica e público. E falando na crítica e no público, o filme teve, nas suas avaliações, 85% de aprovação no Rotten Tomatoes e 84% de aprovação da audiência. São aprovações muito altas. É raro um filme ser tão bem avaliado assim, e esse foi o caso deste filme. E agora sim, chegou a minha vez, a hora de falar a minha opinião, o que foi que eu achei deste filme. Olha, você vai assistindo assim um filme e torcendo pra Nina. É uma personagem bem feminina, humilde, sonhadora, que só quer conquistar o seu objetivo, o seu sonho. Só que, aos poucos, essa personagem vai se transformando, mas isso você não tem certeza, você só vai ter um vislumbre do que está acontecendo lá próximo do final. Porque o filme não deixa nítido se ela realmente está se transformando, se ela está fazendo as coisas que está fazendo, ou se ela está imaginando. Porque nem tudo o que está acontecendo ali é real. Mas isso é coisas que você só vai perceber lá pro final. Por exemplo, a personagem Lily, que é interpretada por Mika Kunis, que seria uma concorrente da Nina, a gente não sabe exatamente se ela é mal daquele jeito. A princípio, sim, a gente pensa que ela é uma personagem ruim. Só que como a gente vai percebendo que a Nina tá ficando doida, aí a gente começa a duvidar de tudo o que ela vê. Então a gente fica vendo os personagens com a perspectiva da Nina, que tá ficando doida. Então já não é uma perspectiva confiável. Mas isso é intrigante, todo o empenho da Nina e também a transformação dela. Mostra quando a gente tá obcecado por um objetivo, a gente perde até a sanidade. Essa, sem dúvida, é a principal mensagem do filme e é uma mensagem que te deixa reflexivo e faz você pensar, não, eu não ia fazer uma coisa dessa, isso não tem chance de acontecer comigo. Tem sim. Na verdade, todo mundo está vulnerável a ficar obcecado e perseguir alguma coisa, custe o que custar, até mesmo custando a sua sanidade. Já aconteceu comigo, inclusive. Eu fiquei obcecado por estudar e eu estava determinado com relação a isso. Tanto é que eu consegui a primeira colocação
nos meus estudos. Mas eu refleti tudo aquilo e eu pensei assim, rapaz, realmente compensou porque eu faltei ficar doido. E também me prejudiquei fisicamente porque eu escrevia, eu fazia resumo e eu quase lasquei o meu ombro de tanto escrever. Depois dessa experiência, eu prometi a mim mesmo que eu não ia me empenhar dessa forma. Eu também, na época, eu estudava 8 horas por dia, no mínimo. Sendo que os meus colegas, que eram mais burros do que eu, menos esforçados do que eu, conseguiram objetivos até melhores do que o meu, se esforçando ali 3 horas por dia. É sério, eles conseguiram posições melhores do que a minha e com bem menos esforço. Então é uma lição importante. Tudo que você for fazer, começa a medir o seu esforço. E esse filme traz justamente essa lição porque a Nina jogou tudo pro espaço. Se acabou fisicamente e mentalmente. Mas ela conseguiu o objetivo, que foi fazer da sua apresentação um grande sucesso. Mas a que custo? A custo da vida dela. Será se realmente compensou? Pois é, eu diria que não. Cisne Negro é considerado um dos grandes filmes psicológicos da década, destacando-se pela combinação de drama, horror psicológico e dança. O filme atraiu elogios por sua profundidade temática e pela performance de Portman, além de provocar reflexões sobre os limites da ambição e a fragilidade da mente humana. E é isso, essa é a minha opinião sobre esse filmaço que faz a gente refletir sobre a busca pelos nossos objetivos. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se você ficou obcecado por um objetivo, faltando ficar doido. Comenta aqui para eu saber. Sessão encerrada. E se tudo der certo, se eu não ficar doido até lá, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!